Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, que é um romance, uma cidade fictícia no interior de Goiás, que contém ação, suspense, emoção. Está bem na livraria Benedicto Satissaca, antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as ruas no centro de Goiânia, e na livraria Palavra, no setor universitário. Muito bom esse livro, publicado pela editora Quebros de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Contos que eu conto, onde aborda temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas. Está vendo na livraria Benedicto Satissaca, antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as ruas no centro de Goiânia, e na livraria Palavra, no setor universitário, publicado pela editora Quebros de Goiânia. Muito bom esse livro. Meu último livro é meu livro de poesia As Linhas da Harmonia, que eu defino sendo poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando uma ação, uma reflexão, uma análise do mundo e da sociedade. Está bem na livraria Benedicto Satissaca, antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as ruas no centro de Goiânia. Muito bom esse livro, e publicado pela editora Quebros de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu acho que vocês vão gostar. O nosso tema de hoje é o significado das palavras concebe novos mundos. Todos nós sabemos que as palavras, elas são fundamentais em nossa vida, porque definem a nossa maneira de ver, enxergar o mundo, transmitir conhecimentos e elevar para o patamar onde possamos chegar, ao objetivo que queremos chegar. E aí eu abordo um tema fundamental com vocês. Todos nós sabemos que as palavras têm a sua importância, seja no ambiente científico, acadêmico e também o cotidiano das pessoas, revelando novas palavras de grande significado. É isso, as palavras elas exercem uma influência enorme, desde os primórdios, desde tempos passados, as palavras elas têm a sua importância, a sua relevância. Isso acontece no meio científico, quando os cientistas inventam inovações tecnológicas e assim tem que criar nomes para aquelas inovações tecnológicas, para as pessoas se habituar àquelas inovações tecnológicas, e também no meio científico, com termos novos que os estudantes vão aprendendo nas universidades. Isso vai levar pela vida inteira e assim vai aumentar o seu arcabouço cultural, o seu arcabouço de conhecimento, o seu conjunto de conhecimento, e assim vão ser pessoas mais cultas, inteligentes e elevadas. Nesse sentido, as palavras exercem influência e reafirmam o poder de transformação na vida das pessoas. Iremos destacar o sentido, o significado das palavras em algumas vertentes relevantes que abordaremos. É isso, Vou falar com vocês sobre 3 vertentes importantes, Vou abordar com vocês, e falando que as palavras exercem influência na transformação da vida das pessoas, no meio que as pessoas vivem, a sua maneira de viver, de entender o mundo e a sociedade. E aí vem o tópico importante, a evolução das palavras em um meio tecnológico. Pelo próprio nome a gente já tem mais ou menos uma ideia, o meio tecnológico, a tecnologia, as inovações tecnológicas, onde se mostra através de aparelhos evolutivos em nosso cotidiano, ou seja, em aparelhos eletrônicos que vão transformar o mundo, transformar a sociedade, transformar o nosso cotidiano, E aí eu coloco exemplos, para que possamos, assim, entender, O telefone, Antigamente inventou-se o telefone, criou esse nome, o telefone. Hoje não se usa mais essa palavra telefone, usa mais smartphone. Eu vou pegar meu smartphone, eu vou comprar um smartphone. Não se habitua a falar mais, vou comprar um telefone. Não, fala-se em comprar um smartphone. Então, a palavra ela vai mudando, ela não fica parada, não é estática, ela vai evoluindo. E também outra palavra importante, computador, Computador
no começo, quando houve a grande inovação tecnológica, da tecnologia, né, dos computadores, fala assim, vou comprar um computador. Hoje não se fala mais, vou comprar um computador, vou pegar um computador, não, eu vou comprar um notebook, eu vou pegar meu notebook que assim é a mesma coisa, se refere à mesma nomenclatura, ou seja, computador. E também outro ponto importante, né, televisão, né, quando foi criada a televisão, né, nos anos passados, né, que foi a televisão em cores, né, que foi uma grande inovação para aquela época, que era preto e branco. E agora, né, mudou, né, não é mais televisão que fala mais, é televisão digital, televisão digital. Então, o mundo, as inovações tecnológicas vão evoluindo, e com a evolução das inovações tecnológicas, as palavras também vão evoluindo, as palavras também vão se transformando, se adequando àquele momento histórico, àquele momento de transformação da sociedade. A evolução das palavras em função do aspecto linguístico, outro ponto importantíssimo, onde apresenta uma evolução de acordo com as necessidades, excluindo palavras antigas, ficando obsoletas sem seu uso na sociedade. É isso, né? Aí, as palavras elas vão se transformando, vão modificando. A palavra não é estática, não fica parada, ela se movimenta, ela se transforma, ela evolui. E essa evolução acontece com os falantes, né? Os falantes que vão falando e vão modificando a língua, vão transformando a língua e vai adquirindo novas palavras, novas formas de entender o mundo. E isso é referente também ao período, né, que acontece aquelas palavras, ao período histórico daquelas palavras. E aí, com isso, aquelas palavras que existiam deixam de existir e passam a ser usadas outras palavras, né? E aquelas palavras ficam obsoletas, sem uso, sem utilidade na sociedade. E aí eu coloco exemplos, né? Antigamente, no período colonial, usava a palavra vós-mercê, né? E aí depois, vós-mercê é a palavra reduzido, né? Que significa vossa mercê, né? Que essa palavra no período colonial, né? Vossa mercê. E aí, com a evolução, vós-mercê, vossa mercê, chegou a palavra você. Então, você vê como a evolução da língua, ela não fica parada, não fica estática. Ele vai evoluindo, ele vai transformando. E aí tem outro exemplo importante, vitrola, né? Que utilizava muito na década de 20, né? De 18, 19, no século 19, 20, né? Que utilizava muito essa palavra vitrola, né? Que é o aparelho que reproduz som de discos, de vinil, toca-discos, né? Que muito utilizado também na época da década de 80, toca-discos, né? Que colocava os discos para poder rodar, né? Tinha toca-fitas, né, também, que vinha junto com o toca-disco, né? Então, muitas inovações, né? E aí, hoje, né, não se usa mais esse aparelho, né? E não utilizando o aparelho, não se utiliza mais a palavra, né? Toca-disco. E hoje, com a evolução tecnológica, né? Com o mundo evoluindo, hoje se utiliza a palavra Spotify, né, que é aquele aplicativo que existe no celular que toca música, né, que toca as músicas que as pessoas desejam, que as pessoas querem. E aí depois vem outra palavra, né, outra palavra que era muito utilizada na década de 20, 30, 40, né? Naquela época da década de 20 e 30, né? Que era aquele período bem antigo, né? Que existia, que é a palavra sacripanta, né? E hoje não se utiliza mais essa palavra, não se usa mais essa palavra, essa nomenclatura, sacripanta, né? Que quer dizer patife, mau caráter. Então é isso, né? A língua vai evoluindo e vai se transformando. A evolução das palavras em relação ao meio digital, outro ponto importante, né? Onde se apresentam com relação ao meio digital, ou seja, palavras que têm a sua força em virtude de comunicação que se configura na ampla sociedade, que se revela a cada dia de nossa existência humana. É isso, né? As palavras elas vão se evoluindo, vão se transformando, e no meio digital não é diferente, né? Que veio o meio digital, o advento do meio digital não é diferente,
E aí eu coloco exemplos, né, importantes para vocês entenderem, que é a aldeia global, né, que foi muito utilizado, né, com o advento da internet, né, a palavra aldeia global. O que significa a palavra aldeia global? Onde os indivíduos utilizam a palavra conectividade, que também era muito utilizada, né, nesse termo da aldeia global. Conectividade, que é ligação, união, né, união de aparelhos, dispositivos, né, e interação de países, né, formando uma rede mundial de informação, uma rede mundial de computadores, né, que naquela época se falava muito no advento da internet, se utilizou muito essa palavra, e é representado pela simbologia arroba, né? Toda vez que nós vamos colocar um e-mail, né, a gente utiliza isso, né, a palavra arroba, né? Tal, fulano, arroba, gmail, tal, e arroba, Yahoo. Então, utiliza muito esse termo arroba, é muito utilizado no meio digital, quando vai mandar o e-mail. E aí vem outro exemplo, né? A televisão, né? A televisão 3.0, né? Que é a grande inovação que vai chegar, que está próximo de chegar até nós, né? Essa televisão 3.0, ela veio com, né, nessa esteira da televisão digital, né? Que é a inovação que está por vir, ampliando a TV digital e transformando a televisão em um painel interativo, né? Que irá unir televisão e internet. Ou seja, não vai ser só a imagem que vai estar boa, o som, que vai ser som bom, né? Que no caso da TV digital não, vai se ampliar isso, né? A televisão 3.0, né? Vai chegar a televisão que vai haver um painel, que não vai haver mais a mudança de canais como hoje utilizamos, que vai ser usado por aplicativo, cada canal vai ter o seu aplicativo e aí ele tem que baixar o aplicativo para assistir o canal. Então vai ser uma mudança muito grande, uma transformação muito grande e até a compra de produtos vai poder ser feita pela televisão, pela TV 3.0. As palavras temporais, né? Outro tópico importantíssimo, né? As palavras temporais adquirem relevância em todas as eras e séculos, porque elas traduzem um período da história, mostrando as características de um tempo que foi simbólico, ou seja, um período simbólico, um marco da história, utiliza aquelas palavras, né? Aquelas palavras representam aquele período histórico, representam aquela época, aquele período que aquelas pessoas viveram, né? E aí eu vou abordar com vocês exemplos, né? Exemplos, bonde, né? Bonde era no século XIX, né? Até o início do século XX se utilizou o bonde, né? O que é o bonde? O bonde era um meio de locomoção, transporte guiado por um condutor andando sobre trilhos, né? Se utilizava muito nas grandes cidades, São Paulo, Rio, e outras cidades, né? Que a gente sabe que existia. Então se utilizava muito bonde, São Paulo principalmente, Rio principalmente, se utilizava muito bonde para fazer deslocamento da pessoa para o trabalho, para sua casa, né, e para outros lugares, né. Então, na década de 20, né, até no século XIX, até o século XX, se utilizou muito bonde, né. Então, era a palavra que se utilizava muito. Vou pegar o bonde para poder ir para o trabalho, eu vou pegar o bonde para poder voltar para casa. Então, se utilizava muito essa palavra. E hoje não utiliza por quê? Porque não existe mais o bonde. Não existe. Existe assim, em alguns lugares, né, do mundo, igual Portugal, ainda existe o bonde para poder turismo, né? Não para trabalho, mas para turismo, né? O Rio de Janeiro também, lá na Lapa, né, tem o bonde para turismo também, né? Então, o bonde se utiliza nesses casos específicos, mas utilizar em termos gerais não utiliza mais, porque não existe mais esse meio de transporte. E aí eu venho com outro tópico importante, a máquina de escrever. Surgiu no século XX, aparelho mecânico que configurava palavras no papel, é isso, né? A máquina de escrever também foi uma grande inovação para aquela época, no século XX, né? O século passado, né, que nós vivemos, né? Porque ela transcrevia palavras em papel, né? Era um aparelho mecânico que transcrevia palavras no papel e escrevia as palavras, né? E configurava as palavras no papel, fazia com que andasse rápido. A escrita, né, o texto, então foi muito importante naquele período. E aí depois, né, com a evolução tecnológica, né, veio o computador, né?
Computador que a gente já abordou aqui, né, que é um aparelho eletrônico que, através de programas, realiza atividades complexas que levaria adiante, ou seja, com a máquina, que era um instrumento importante na década do século XX, né, com o computador se avançou bem mais, né, porque na máquina demorava a poder escrever um texto, né, às vezes errava e tinha que fazer tudo de novo. No computador, não, com programas bem sofisticados, né, trabalhos que levariam dias, né, se fazem minutos, se fazem segundos, então não há essa demora, não há esse tempo demorado, então agilizou bem mais o computador. As palavras têm uma importância em um contexto espiritual, é outra abordagem que eu vou falar com vocês, onde, através de significados, expressam a forma de religiosidade de um grupo social, que será inserido em uma instituição religiosa. Exemplo, a serem destacados. É isso, né? As palavras, no caso aqui que eu vou abordar, é no campo da religiosidade, né? No campo da religião, né? Que utiliza muitas palavras que expressam a fé, que expressam o encontrar com Deus, o pensar em Deus, o falar com Deus. Então, são palavras que são determinadas para as pessoas estarem em conexão com o divino, né? Com o Criador. E aí eu coloco exemplo, né? Meditação, né? Quem nunca ouviu falar nessa palavra, meditação? Comumente usadas pela religião budista, sendo a busca interior para o aprimoramento das pessoas. Seguem Buda, né? Os budistas seguem Buda, Siddhartha Gautama, que alguns acham que é uma força interior, e outros dizem que era um jovem filho de um fazendeiro rico que largou tudo e foi morar e viver nas montanhas, que alguns dizem ser no Tibete. Ser no Tibete, é isso, né? O budismo, ele utiliza muito a meditação, né? Da busca interior, né? De fechar os olhos, de buscar respostas para si mesmo, para o mundo, para a sociedade, né? Para olhar para si mesmo, para aprimorar, para melhorar a meditação, sendo uma forma de melhorar por dentro, né? Como ser humano, né? Como indivíduo. E ele segue o Buda, né? O que é Buda? Buda é Siddhartha Gautama, né? Uns acreditam que é uma força interior, né? Que é aquela capacidade interior que a pessoa tem, e outros acreditam que é um filho de um rico fazendeiro que largou tudo para poder morar nas montanhas, alguns acreditam que é no Tibete, né? Que foi morar na montanha e ter uma vida solitária, uma vida de contemplação, de meditação, de elevação a Deus. E aí tem outro tópico importante, né? Orar, né? É outra forma, outra palavra que se utiliza muito, né? No meio religioso, que é muito utilizado pelos evangélicos protestantes para levar seu pensamento a Deus. A Deus, Jesus. São evangélicos cristãos, é isso, né? Os evangélicos protestantes, né? Utilizam muito essa palavra orar, né? Orar, vou orar com fulano, vou orar para tal pessoa, vou orar. O que significa a palavra também rezar, né? Só que é outro termo que é utilizado. Aí você observa tanto que as palavras, elas indicam o campo religioso, né? Elas indicam a maneira de pensar de uma pessoa, de um indivíduo, né? No caso, orar significa, quando uma pessoa fala orar, você já sabe de imediato que ela é evangélica, ela é protestante, porque utiliza a palavra orar. E aí depois vem a palavra rezar, né? Rezar é um termo, né, utilizado pelos católicos cristãos, onde expressam a vontade de interagir com Deus, Jesus, e buscar o seu caminho, né? Seu caminho, Jesus, o Salvador, né? O Messias, que salvou a todos nós dos pecados, e vivia no Oriente Médio, em Jerusalém, e andar por todas as outras cidades, né? Levando a palavra da bondade, simplicidade, amor ao próximo. Religiões que seguem a Jesus. A Igreja Católica Romana, né? Fundada em Roma, Itália, a Igreja Ortodoxa, de origem Constantinopla, hoje Istambul, Turquia, e também a Igreja Anglicana, que foi fundada pelo rei Henrique VIII, em Londres, na Inglaterra, e a Igreja Luterana,
que foi fundada por Martinho Lutero na Alemanha, e várias outras denominações evangélicas. É isso, né? Nesse tópico que eu estou abordando com vocês sobre as palavras que importam no meio religioso. E nesse tópico aqui, importantíssimo, eu falo sobre as diversas instituições religiosas, no caso da Igreja Católica Romana, né, que foi fundada em Roma, né, na Itália, e a Igreja Católica Ortodoxa, né, que foi fundada em Constantinopla, Istambul, e a Igreja, hoje Turquia, né, a Igreja anglicana, que foi fundada pelo rei Henrique VIII, e em Londres, né, e a Igreja Luterana, né, a Igreja Anglicana, que foi fundada pelo rei Henrique VIII, em Londres, na Inglaterra, e a Igreja Luterana, né, que foi fundada por Martinho Lutero, né, que fundou a Igreja Luterana na Alemanha, e outras instituições religiosas, né, que são várias instituições religiosas. E cabe ressaltar que a Igreja Católica Romana, ela foi fundada por Pedro, né, São Pedro, né, que foi um apóstolo de Jesus, né, foi um apóstolo de Jesus que seguiu a Jesus. Então é importante a gente reafirmar isso. As palavras têm a sua abrangência na percepção do mundo filosófico e se perpetua pelo tempo. É isso, né? Que as palavras elas têm uma abrangência, né? Uma amplitude, ampliação na percepção do mundo filosófico. E ela vai se perpetuar pelo tempo, né? Ela vai ultrapassar o tempo, né? Exemplos, né? Penso, logo existo. René Descartes, filósofo francês. Só sei que nada sei. Sócrates, filósofo grego, ou seja, essas palavras, né, elas tiveram uma abrangência muito grande em todos os séculos, em todas as eras, né, na percepção do mundo filosófico, né, e elas se perpetuaram. Até hoje elas são usadas, né, por vários estudiosos, por filósofos, por grandes pensadores para poder explanar um conceito, explanar uma ideia, explanar um sentido, uma simbologia de mundo, de sociedade. Então, a gente pode notar que as palavras ela têm isso, né? Ela tem essa capacidade, né, de perpetuar um pensamento, perpetuar uma ideia, perpetuar uma ideologia, uma simbologia, um sentido novo, né? Então, as palavras já são essenciais em toda a nossa vida. Por fim, devemos ter em mente que as palavras revolucionam e transformam conceitos, introduzem novos sentidos de expressar a vida em sua magnitude de amplas realidades distintas. É isso, né? As palavras, elas revolucionam o mundo, né? Elas transformam a sociedade, elas introduzem novos pensamentos, né? Novas ideias e de expressar a vida, né? E em toda a sua magnitude, né? Em distintas realidades, né? Em diferentes realidades, as palavras elas vão se traduzindo, vão se ampliando, vão se modificando, né? Então as palavras elas têm essa importância fundamental, né? Que é levar o pensamento humano, que é transmitir o pensamento humano, que é emitir novas ideias para as pessoas. Então é importante a gente ter em mente isso. Em suma, o significado das palavras concebe novos mundos, pois em sociedades complexas ela evolui e transforma, não é estática, é imóvel, pelo contrário, apresenta mudanças de acordo com as plenas e sublimes necessidades vividas pelos indivíduos. É isso, né? O significado das palavras concebem novos mundos, ela é sentido, né? Que elas são usadas em sociedades complexas, né? Elas transformam sociedades complexas. E ela evolui, né? Ela transforma, ela muda o mundo. Ela não é parada, ela não fica imóvel, né? Ela se direciona, né? Ela transmite o pensamento, ela evolui, né? Ela evolui, ela não fica parada, não fica imóvel, não fica estática, e ela muda de acordo com as necessidades, né, dos indivíduos, né, vividas pelos indivíduos, né, ela evolui de acordo com isso, com as suas amplas necessidades, as palavras evoluem, a língua evolui, porque ela não fica parada, ela não fica estática, como bem disse, ela se transforma de acordo com as necessidades vividas pelos indivíduos. E agora, finalizando o nosso conteúdo hoje, eu vou deixar um pensamento.
Palavras, expressão, sinal gráfico, pensamento irradiador, que realiza através do tempo um grande dialogar com a vida e em todo lugar. É isso, né? As palavras são o quê? São expressões, né? São expressões de ideias, de pensamentos, né? De sentidos, né? De símbolos, de tantas outras concepções de vida. E elas também são sinal gráfico, né? O que é um sinal gráfico? É uma escrita, né? É uma escrita que vai transformar a vida das pessoas. Vai fazer com que haja um pensamento irradiador. O que é um pensamento irradiador? Um pensamento que vai iluminar as mentes das pessoas, né? Que vai realizar através do tempo, né? Um grande dialogar, uma grande compreensão, né? Entre as pessoas, com a vida, né? Vai realizar uma grande compreensão com a vida, e isso vai acontecer em todo lugar, em toda forma de ver o mundo, a vida e a sociedade. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é uma escrita que vai transparecer a cada dia. O conhecimento é uma simbologia que vai trazer novas mudanças, novas perspectivas de saber. Muito obrigado.